Olá! O nosso vídeo sobre styling dessa edição da revista Bag é sobre truques de estilo, algo que muda tudo a nossa composição, porque a roupa veste melhor o nosso corpo e, principalmente, muitas vezes é o que faz a roupa dar certo. Eu vou dar 8 dicas de estilo e vou começar pela que eu considero mais importante, que é comprimento de calças. Aqui a gente vai começar falando do comprimento da calça reta. Esse comprimento, gurias, vale para todos os tecidos, calça jeans, legging, skinny, alfaiataria, jogger, todas elas. A calça reta é toda a calça que não é nem pantalona, ou seja, aquela calça que arrasta quase no chão, e nem a pantacur, tá? Então aqui hoje eu tô com uma calça de alfaiataria, que é um tecido de algodão. A minha calça, ela nem é tão justa ali no calcanhar, vejam que ela é um pouquinho mais soltinha, mas mesmo as mais justinhas, é importante a gente deixar no comprimento correto. A skinny, inclusive a jeans, ela vira outra calça quando ela tá com o comprimento um pouquinho mais curto. Qual que é o problema da calça que não está no comprimento correto? Ela fica embolada, ela dá um ar de desleixo, ela não valoriza a silhueta de vocês e ainda faz com que a calça não vista bem, tá? Então é muito importante. E qual que é o comprimento correto? Para as pessoas mais clássicas que ainda estão se acostumando com esse ar, com esse respiro que tem entre a calça e o sapato, eu aconselho de 1 a 2 dedos acima do ossinho do calcanhar. Esse aqui, tá? Então, esse ossinho aqui, ele é referência, e para mulheres mais clássicas, 1 ou até 2 dedos. Eu que tenho esse ar um pouco mais moderno, vejam que a minha calça ela tá mais curta. Eu já faço de 2 a 3 dedinhos acima, porque como eu sou pequenininha, eu gosto que esse comprimento ele me alongue. Então ele traz um bom respiro entre o meu sapato e a minha calça. Gurias, isso é muito definidor. Vocês vão ver que no momento que vocês fizerem o comprimento correto das calças, vocês vão passar a usar muito mais as calças de vocês com variações maiores de sapatos. Porque muitas vezes tem calça que vocês só conseguem usar com salto alto e é porque a barra tá errada. O segundo comprimento, então, é da pantalona, que hoje a gente chama de wide leg, né? Ela é um pouquinho mais ampla e por isso eu aconselho vocês a medirem essa calça com o sapato baixo que vocês mais costumam usar. Eu gosto muito de medir com tênis, com rasteirinha, com sapatilha, porque são os sapatos que fazem parte do meu dia a dia. E aí, gurias, um detalhe, deixem um dedinho do chão, provem a calça com o sapato que normalmente vocês usam e aí deixem esse um dedinho, 1 centímetro do chão. Depois, quando vocês forem usar com o salto alto, a calça ela realmente fica mais curta, mas esse é o comprimento que a moda hoje está fazendo uso, né? Inclusive nos desfiles a gente tem visto as calças já vindo mais curtas. Então, ó, vejam que a calça ela não fica acima do ossinho, ela é uma calça que é mais longa, mas o sapato aparece muito mais do que antigamente, quando a gente tinha aquela moda dos anos 2000, que a calça quase tapava o sapato nem aparecia, né? E isso aqui é muito mais legal porque o sapato faz parte do nosso look hoje em dia. E o terceiro comprimento, que é das peças midi, tanto saias quanto vestidos, que é o mesmo da pantacur. 4 dedos ou 5 acima do ossinho do calcanhar. Gurias, aqui a maioria das saias e vestidos, para quem não tem 1,75 m ou mais, vai precisar fazer barra, porque as saias normalmente elas vêm muito longas. A não ser que a saia seja realmente para ser uma saia comprida, né, que quase arraste no chão, ou aquelas saias mais longuete. Mas quando a gente sobe esse comprimento da saia, do vestido e da pantacur, primeiro que a pantacur ela só se torna pantacur se ela tem esse comprimento mais curto, senão ela é uma pantalona, né? E as saias e os vestidos também vestem muito melhor, porque a gente fica mais alongada e, de novo, consegue usar com outros sapatos, principalmente com sapatos mais fechados. Vocês vão ver uma grande diferença no uso de saias e vestidos quando a gente combina com tênis, com coturno, com mocassim, que são sapatos que possuem um peso visual maior. E isso, quando a gente tem esse respiro, essa pele aparecendo, melhora muito o nosso visual. Olhem como faz diferença um bom truque de estilo. Talvez, se eu não soubesse sobre isso, eu não teria comprado essa camisa da Zara quando eu entrei no provador. Vejam como parece que ela tá grande no punho, como ela tá grande aqui na extensão. Então, gurias, a primeira coisa que eu gosto de fazer é dobrar o punho. Eu gosto de levar como referência o próprio tamanho do punho, e aí isso já deixa ela mais apertadinha e a gente consegue já subir. Não tem problema ela ficar bagunçadinha assim, tá?
Quando é algodão ou um tecido mais encorpado, um tricô, é mais fácil a gente puxar e ficar. Quando é uma camisa ou uma blusa que tem um tecido mais escorregadio, por exemplo, um jersey, um cetim, a dica melhor é isso aqui, ó, um elástico de cabelo que eu compro na fila da Renner, que eu gosto desse tom que não aparece muito. E aí a gente sobe até onde a gente quer mais ou menos levar a camisa, que é aqui no cotovelo. Sobe bem a camisa e dá essa disfarçadinha com a própria sobra do tecido. Vejam como isso ajuda um monte. Claro que não dá para pegar um elástico muito apertado para não cortar a circulação de vocês, né? Peguem um elástico um pouquinho mais larguinho. E ó, são duas opções para a gente ter e usar que já muda completamente. A camisa, dependendo do look, a gente vai usar ou toda para fora e aí com um biquinho fino, ou se não, a gente pode colocar ela toda para dentro, como eu estava usando antes, ou ainda a gente pode desabotoar mais ou menos os 3 botões. Assim, o ideal é que fique na linha do cós da cintura da calça, para que vocês fiquem bem acinturadinhas. Muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem aquele nó meio desmaiado, sabe? Isso não vai servir para cinturar vocês. Façam realmente aonde a cintura é mais fina. Então vocês vão realmente trazer o acinturamento, o afinamento. E eu gosto, gurias, de trazer esse top mais na horizontal. Então a gente pega as duas pontas, em vez de dar esse nó e deixar assim, eu gosto de dar o nó e já ir levando ele para horizontal, ó, de forma que fique com menos volume na frente da barriga, fique mais para as laterais mesmo. Ele fica até mais gracioso. Então, isso é uma dica super legal. E já aproveitando que eu tô de camisa, eu vou dar a 4ª dica pra vocês, que eu gosto, não é todo mundo que gosta, de dar essa levantadinha, vou mostrar aqui pra vocês, na gola da camisa, ou do suéter, ou do casaco, aqui atrás. Isso é uma coisa que traz um poder, uma força, a gente vê muitos europeus usando. Outra pessoa que usa muito isso e eu adoro é a Glória Kalil. Reparem, ela tá sempre com uma golinha mais levantada, parece uma coisa meio sem querer, mas dá todo um efeito na roupa. Eu acho isso aqui muito legal. E aí, claro, vocês vão coordenando conforme o look. Às vezes eu deixo bem levantada, às vezes eu deixo um pouquinho mais caída de um lado, mas isso aqui dá um efeito bem poderoso. E ainda falando sobre comprimentos, agora no inverno, na meia estação, tem muitas mulheres que não conseguem usar botas com calça de alfaiataria, principalmente calças retas. E qual que é o problema? O comprimento das calças. Quando a gente tem uma calça no comprimento correto, vejam como fica bonito usar com bota. E aqui, gurias, eu tô usando o coturno porque ele é o mais difícil de dar certo, mas isso envolve todas as botas de couro, com o cano mais largo, mas enfim, todas, tá? E uma dica que eu dou aqui são as botas meia no inverno. Vocês vão ver eu indicar muito nas curadorias, elas entram por baixo das calças e facilitam muito. Mesma coisa pro blazer agora no inverno ou casacos. A gente também, ó, tem, isso é até uma dúvida frequente de seguidoras e clientes, se a gente arruma a manga que tá comprida. Eu prefiro não arrumar, a não ser que vocês tenham uma costureira excelente e que vai deixar exatamente o mesmo acabamento, porque normalmente não fica bom. Então, o que eu prefiro? Pegar o elástico, igual ao de antes, e colocar até o lugar mais ou menos que eu quero trazer e dar aquela puxadinha. Porque isso aqui traz uma leveza no look, uma assim, sabe, um toque mais moderno. Por isso que eu sempre tenho os 2 elásticos no punho, porque assim que eu coloco a sobreposição, eu já puxo as mangas da última peça. E aí vejam como também já aparece a peça aqui por baixo, né? Mais um charminho, mais um complemento. E não precisa ser sempre da mesma cor, tá? Se eu tivesse com uma camisa listrada aqui por baixo, uma camisa branca, vai estar fazendo a parte do look de vocês, assim como aparece ela aqui por baixo também. Lenços e echarpes eu considero itens chave no armário cápsula, porque a gente pode usar de 1000 jeitos. Eu tô aqui com o primeiro modelo que eu recomendo, que é um lenço fino. Esse meu é de seda, mas pode ser também de poliéster com um toque acetinado. E ele tem 80 por 80, a gente acabou de medir. E esse é um comprimento que eu também gosto muito, é uma medida que funciona para várias dobraduras. Então eu vou começar na primeira dobra, que ela é super versátil. A gente pega então as 2 pontas contrárias e faz como se fosse um triângulo. Ó, vou mostrar aqui para vocês.
tá? Daqui, gurias, a gente pode fazer assim, colocar aqui na calça, né, usar como cinto, daí a gente pode dobrar, de repente, aqui na metade, para não ficar muito longo, ó, aí vocês vão medindo a altura que vocês querem, mas assim já dá um super toque na roupa, assim, quando a gente tá com um look bem básico, isso aqui já torna todo o look mais ousado, tá? Depois, essa mesma dobra a gente pode usar aqui no pescoço para um dia frio, para tapar o decote, para deixar também mais charmoso. E esta mesma dobradura também é a que eu uso na praia, que vocês me perguntam muito. Eu adoro colocar na cabeça para evitar queimar o couro cabeludo. Então, é assim, eu coloco, posiciono na cabeça, deixo essa ponta aqui e dou um nozinho, tá? Claro que na frente do espelho a gente arruma melhor, vai vendo como é que tá, mas, gurias, uma dica, a gente se acha horrível com o lenço na cabeça, sem estar na praia de biquíni e com óculos. O óculos escuros aqui faz toda a diferença. E depois a gente tem outra opção de colocar na cintura, que é o cinto um pouquinho mais fininho, que a maioria das pessoas prefere. Então a gente põe essa ponta aqui pra dentro, deixa ele mais retangular, e aí vai fazendo, vai deixando ele mais fininho, tá vendo? E aí, ó, pode passar dentro do passante ou por fora, vocês que escolhem. E aí, é só trazer pro lugar que vocês quiserem. Eu sempre gosto de deixar ele mais pra lateral, tá? Esse nozinho aqui, pra não fazer o volume aqui na frente. Agora nós temos um volumezinho de barriga, né? Mas a gente deixa o volume do laço aqui pro lado. E essa mesma dobradura, eu também gosto de colocar no pescoço, ó, então dá pra deixar ele solto assim e colocar uma sobreposição por cima, um blazer, uma jaqueta, eu acho lindo deixar assim. Tem gente que gosta de deixar mais assim pro ladinho e eu adoro cobrir o pescoço, principalmente em dias mais frios, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. E aí eu só coloco as pontinhas pra dentro, às vezes eu faço um nozinho, e aí tira o cabelo e dá um acabamento lindo pro look. Eu adoro usar lenço assim, acho que é um charme. E aí dá pra complementar com colar de pérolas, com colar longo, colar dourado. Isso aqui fica um trio, assim, um mix de colares, mais o lenço fica incrível. E agora, para os dias mais frios, uma echarpe pesada faz toda a diferença também. Eu recomendo sempre pegar echarpes com tecidos que realmente aqueçam. Não adianta a gente pegar uma echarpe de linho, de algodão ou de viscose no inverno, porque ela não vai aquecer. Deixem essas para o verão. Então aqui a gente tem uma echarpe de poliéster com um toque mais de lãzinha, assim. Eu gosto de usar de várias maneiras, gurias. Eu gosto de usar só assim, solto, né? Gosto de dar uma volta também, acho que isso aqui fica bem charmoso. Sempre que a gente tem uma linha reta no centro do corpo, isso nos alonga. E para dias mais frios, dá pra gente fazer essa almofadinha aqui, né? Colocar as duas pontas para trás. Acho bem legal. Eu não gosto quando fica muito enrolado, porque dá aquelas golas de tricô, porque dá muito volume aqui. A não ser que esteja muito frio, né? Daí para casos extremos assim, eu acho que é necessário. Outro jeito que eu gosto de usar a echarpe é como se fosse meio que uma pashmina que a gente solta assim nos ombros, né, que dá um efeito meio ponchinho, assim, sabe? Isso aqui, para quem trabalha no computador ou para quem trabalha em home office, é uma delícia porque os braços ficam flexíveis, não pesa como às vezes um casaco de lã pesa, né? E ele fica muito elegante, até para dar um ar assim bem chique numa reunião online, eu acho fantástico. E para festas, para casamentos, ter uma echarpe mais bonita, de repente com um fiozinho de lurex ou com um tom mais metalizado, fica excelente pra gente jogar por cima dos vestidos. É um super pulo do gato para quem não quer usar um casaco de pele.